Olá, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas no emagrecimento na menopausa, sem o efeito sanfona. Nesse canal, a gente conversa sobre menopausa, sem tabus e sem enrolação. Aqui, vamos direto ao ponto. Nessa aula, vou mostrar estratégias de emagrecimento na menopausa sem o efeito sanfona e estratégias para você aumentar a sua disposição. Eu sou a Tânia Bétega, nutricionista clínica, tenho mais de 30 anos de experiência na área da nutrição e assim como você, eu também sou menopausada. E o tema da aula de hoje é os hormônios no emagrecimento na menopausa. Vamos lá? Os hormônios no emagrecimento na menopausa é um tema que causa muitos questionamentos. Um dos principais questionamentos, sem dúvida, é: por que é tão difícil emagrecer na menopausa, mesmo comendo pouco? É ou não é? Existem vários questionamentos que as mulheres menopausadas fazem, como por exemplo, qual hormônio é o principal culpado pelo ganho de peso na menopausa? Estrogênio ou progesterona? Quer ver um outro questionamento? É verdade que a mulher muda o corpo acumulando mais gordura na barriga? É ou não é? Mais um questionamento. O hipotiroidismo piora na menopausa? Como diferenciar? Tem também um questionamento bem comum. Quais alimentos são amigos e inimigos dos hormônios da menopausa? Questionam também como controlar a vontade incontrolável por doces e carboidratos nessa fase da menopausa. Eu também ouço questionamento do tipo: é verdade que soja e linhaça realmente ajudam a emagrecer e a aliviar os sintomas? Quantas calorias devo comer agora? O metabolismo realmente desacelera? Olha quantos questionamentos, mas não parou por aí não. O cortisol, aquele hormônio do estresse, atrapalha o emagrecimento na menopausa? Como controlar esse hormônio? A resistência à insulina piora mesmo sem ser diabética? Bastante comum, né? A leptina e a grelina, que são os hormônios da fome, da saciedade, mudam nessa fase da menopausa? A queda do hormônio do crescimento, GH, afeta a perda de músculo e o ganho de gordura? Qual exercício é mais eficaz para prevenir a sarcopenia, que é aquela perda acentuada da massa magra? Cardio ou então musculação? Como evitar ou perder a barriga de menopausa? Posso reconstruir meu metabolismo aumentando a massa muscular, assim, depois dos 50 anos de idade? Olha, na busca por soluções mágicas, algumas mulheres questionam, olha só, quais suplementos realmente funcionam? Óleo de coco, ômega 3, vitamina D, magnésio, berberina? A reposição de testosterona para mulheres pode ajudar na disposição e ganho de músculo? Tem também as dúvidas sobre dietas à moda, detox ou shakes ajudam a resetar os hormônios? O emagrecimento na mulher menopausada será sempre mais lento e está tudo bem, porque é essa nova fisiologia. Mas os principais questionamentos, sem dúvida alguma, são: é impossível emagrecer na menopausa? Ou então, existe uma dieta ideal para a menopausa? Low carb, jejum intermitente, dieta mediterrânea? Então, nessa aula eu quero falar sobre os hormônios no emagrecimento na menopausa, ok? Você sabe o que são hormônios? Vamos lá. Hormônios são os mensageiros químicos produzidos pelas glândulas do sistema endócrino e são liberados na corrente sanguínea
Para quê? Para regular diversas funções biológicas, como por exemplo o metabolismo, o crescimento, a reprodução, o humor, o equilíbrio orgânico. Os hormônios, eles atuam em concentrações baixas, ligando-se aos receptores específicos nas células-alvo. Os hormônios são produzidos em glândulas como hipófise, tireoide, a glândula suprarrenal, o pâncreas. Eles são liberados no sangue até chegar nos receptores específicos. Os hormônios controlam o ciclo do sono e da vigília, controlam os batimentos cardíacos, controlam também a temperatura corporal, controlam os níveis de açúcar no sangue e controlam o desenvolvimento sexual. Sabia de tudo isso? Na menopausa, os principais hormônios relevantes para essa fase são estradiol, progesterona, testosterona, os hormônios tiroidianos, o cortisol, a insulina, a grelina e a leptina. Vamos entender a função de cada hormônio? Vamos lá. Quando o estradiol entra em declínio acentuado na menopausa, acontece a redistribuição de gordura abdominal e também de gordura visceral. E também acontece a redução da taxa metabólica basal, além de acontecer também a alteração na sensibilidade à insulina. Quando a progesterona entra em declínio na menopausa, acontece o desbalanço estrogênico-progesterona, podendo influenciar na retenção hídrica e na ansiedade, levando a mulher a ter o comportamento de uma alimentação emocional, ou seja, aquela onde a mulher passa o dia inteiro comendo carboidratos e, na maioria das vezes, buscando doce. Quando a testosterona livre ou total, ela fica reduzida na menopausa, acontece a redução da massa magra e também acontece a redução da força muscular, diminuindo com isso o gasto energético. Na menopausa, os hormônios tiroidianos, TSH, T4 livre, têm maior prevalência nas disfunções tiroidianas, ou seja, no hipotiroidismo subclínico ou clínico, o que pode reduzir a taxa metabólica. O cortisol elevado na menopausa, causado pelo estresse crônico, pode desenvolver ganho de gordura abdominal e também resistência à insulina. A insulina elevada na menopausa provoca o desenvolvimento da resistência à insulina, o que é bastante comum nessa fase, favorecendo com isso o acúmulo de gordura visceral. A leptina é o hormônio da saciedade, que pode desenvolver resistência. A grelina é o hormônio da fome, que pode apresentar desregulação na menopausa. Os valores de referência variam muito de laboratório para laboratório e a interpretação dos exames deve sempre ser individualizada, considerando sintomas, histórico e contexto clínico de cada mulher. O manejo hormonal na menopausa é complexo e deve ser supervisionado por profissional qualificado. O ganho de peso na menopausa não é apenas hormonal, mas também comportamental, psicológico e social. Se você está comigo nessa aula, é porque provavelmente você já viveu essa situação após os 45, 50 anos. A balança parece ter virado uma inimiga, é ou não é? Você segue dietas que funcionavam antes, tenta se exercitar, mas o corpo não responde mais como antes. A sensação é de que o metabolismo desligou, a culpa bate, a frustração aumenta e muitas vezes ouvimos: é normal engordar na menopausa, temos que aceitar que é assim mesmo.
Olha, e se eu te disser que não é para aceitar, mas sim para entender? O que dentro desse entendimento está a maior oportunidade da sua vida para emagrecer com saúde e de forma duradoura. Hoje eu não vou falar de mais uma dietinha milagrosa ou suco. Eu vou falar de ciência. Vamos falar do real motivo pelo qual o seu corpo está mudando e principalmente da chave que pode destravar todo esse processo? Os hormônios. Esse tema não é apenas mais um assunto, mas é uma grande oportunidade para você que está, assim como eu, na menopausa e que luta com o peso. Durante décadas, o emagrecimento foi tratado apenas como caloria que entra versus caloria que sai. Na menopausa, essa conta, ela não fecha. E tentar fechá-la só com restrição alimentar severa vai te levar ao sofrimento, pode te levar à perda de massa muscular e ao efeito sanfona. A oportunidade está em mudar o olhar. Em vez de guerrear contra o seu corpo, você vai aprender a trabalhar ao seu favor com a bioquímica hormonal. Quando o equilíbrio hormonal é priorizado, o emagrecimento deixa de ser uma batalha e se torna uma consequência natural. Na menopausa, olha só, é uma verdadeira revolução no palco hormonal. Ocorre a queda do estrogênio, ou seja, esse hormônio não é só sobre fertilidade. Esse hormônio, ele influencia diretamente onde a gordura vai se depositar e é por isso que migra da coxa para a barriga. Esse hormônio também influencia a sensibilidade à insulina, o controle do apetite e a manutenção da massa muscular. Sabia disso? A queda do estrogênio desregula tudo isso. Com a queda do estrogênio, as células ficam mais teimosas para absorver a glicose. Seu pâncreas produz mais insulina e esse hormônio em excesso é um sinal forte para o corpo estocar gordura. Especialmente aonde? Na região da cintura. Noites mal dormidas pelos calorões, mudanças de vida, o estresse crônico, enfim, tudo isso leva ao aumento do cortisol. E cortisol alto incentiva o acúmulo de gordura visceral. E essa gordura é mais perigosa e também aumenta o desejo por alimentos calóricos, principalmente, sim, os doces. Acontece também a queda dos níveis dos hormônios serotonina e dopamina. E isso afeta diretamente o humor, o bem-estar, o controle na compulsão alimentar, especialmente por carboidratos. Portanto, as mulheres que estão na menopausa e com obesidade ou sobrepeso, olha só, seu desafio principal não é a falta de força, de vontade, mas é um desequilíbrio bioquímico. A grande oportunidade é esta. Quando você para de tratar apenas a caloria e começa a nutrir e modular os seus hormônios, o jogo muda. Emagrecer na menopausa deixa de ser um castigo e se torna um processo de autocuidado profundo. Ao focar em alimentos que melhoram a sensibilidade à insulina, em nutrientes que são precursores dos hormônios do bem-estar, em estratégias que reduzem o cortisol e protegem os músculos, que são os grandes queimadores de calorias, você está resolvendo a raiz do problema. Agora, na menopausa, não se trata apenas de fazer uma dieta para entrar numa roupa. Trata-se de seguir um plano alimentar estratégico para a mulher menopausada, com o objetivo de reduzir o risco de diabetes e doenças cardiovasculares, proteger os ossos e os músculos,
preservar e recuperar a energia, o sono e o humor, e como consequência natural e justa, reconquistar um peso saudável e uma relação de paz com o seu corpo. Se você cansou das soluções genéricas e está pronta para uma abordagem que respeite e entenda a sua fase de vida, você está no lugar certo. Há vários artigos científicos que, não de hoje, apresentam pesquisas mostrando a importância do manejo hormonal na vida da mulher que está, sim, na menopausa. Eu já ouvi várias objeções das mulheres que estão na menopausa tentando emagrecer. Vamos conhecer algumas dessas objeções? Objeção 1. Já tentei emagrecer e não vi diferença na balança. Olha só. Na menopausa, a redução do estrogênio altera a sensibilidade à insulina e diminui a taxa metabólica basal em 3 a 5%. Mulheres esperam resultados semelhantes aos obtidos antes da menopausa, mas a resposta é mais lenta. Objeção número 2. Sinto uma fome constante que nunca senti antes. Vamos lá. O declínio do estrogênio desregula a leptina, que é o hormônio da saciedade, e a grelina, que é o hormônio da fome, além de reduzir a serotonina. E com isso, há um aumento no desejo por carboidratos. Objeção número 3. Estou tão cansada que não tenho energia para planejar nada, para comprar nada, para preparar os alimentos saudáveis, eu não quero saber de nada. Então, o cortisol elevado crônico, comum nessa fase, promove catabolismo muscular, acumulação de gordura abdominal e alterações na regulação do apetite. Objeção número 4. Não adianta agora, toda gordura vai para a barriga. Nossa, pois é, a queda estrogênica causa mudança no padrão ginoide, que são gorduras do quadril, para o padrão androide, que é a gordura abdominal. A gordura visceral é metabolicamente ativa e resistente a intervenções dietéticas convencionais. Objeção número 5. Todas as dietas são iguais e não consideram os meus sintomas. Então, protocolos nutricionais tradicionais não abordam especificidades metabólicas da menopausa, como necessidade aumentada de proteína de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso. Não tem o ajuste do time alimentar. Objeção número 6. Tenho tantos fogachos, calorões, insônia que preciso de açúcar para ter algum prazer na vida. Já ouviu isso? Veja bem, calorões noturnos interrompem o sono, aumentando a grelina em até 30% e diminuindo a leptina em até 20%, com aumento concomitante do desejo por alimentos hiperpalatáveis, ou seja, os doces. Cuidado, hein? Objeção número 7. É normal engordar nessa idade? Não tem o que fazer. Opa! Sem essa de determinismo biológico, ok? Internalizando a normalização cultural do ganho de peso na menopausa. Vamos parar por aí. Objeção número 8. Perdi completamente o controle. Agora eu como tudo por impulso. Veja bem, mudanças nos níveis de estrogênio afetam a função pré-frontal, que é o controle executivo, e aumentam a atividade das respostas emocionais. Então, é preciso se perceber, mulher. Objeção número 9. Como tão pouquinho carboidrato e mesmo assim não emagreço? Vamos lá. A menopausa aumenta a resistência à insulina, independentemente do índice de massa corpórea, dificultando a utilização da glicose e promovendo lipogênese, ou seja, o aumento da gordura no corpo, ok? Objeção número 10.
Me sinto inchada o tempo todo, mesmo comendo pouco. E certo. Então, o tecido adiposo visceral aumentado secreta adipocinas inflamatórias que causam resistência à insulina e retenção hídrica. Por isso, é tão importante movimentar-se e hidratar-se. O desafio não é seguir mais uma dieta, mas se adaptar a estratégias nutricionais que façam um diálogo bom com a sua nova fisiologia hormonal. Então, olha só, pequenos ajustes direcionados podem trazer grandes resultados quando entendemos o que realmente acontece no organismo durante essa fase da menopausa. Vamos a um passo a passo bem simples para colocar a nutrição a favor do controle hormonal? Vamos lá! No passo 1, vamos estabilizar a insulina com uma dieta de baixo índice glicêmico, ou seja, excluir doces, bebidas açucaradas e o excesso de carboidratos simples ou complexos. Também fazer um jejum intermitente adaptado de 12 a 14 horas, se possível, pois não é todo mundo que pode, ok? Vamos lá, incluir na alimentação do dia a dia a canela, o vinagre de maçã e as fibras solúveis que estão presentes nos vegetais e nas frutas. A berberina e o cromo também favorecem bastante o controle da insulina, tá? No passo 2, vamos modular o cortisol e o estresse. Então, olha só, um pequeno consumo de carboidrato à noite pode favorecer o time nutricional, bem legal isso, né? Os fitoterápicos, como a ashwagandha e a rhodiola rósea, favorecem a modulação do estresse. O magnésio bisglicinato favorece o relaxamento muscular, bem bacana. O ômega 3 e a cúrcuma são suplementos anti-inflamatórios, todos indicados para melhorar o sono. E no passo 3, vamos otimizar a detoxificação hepática com chás de cardomariano ou então dente de leão e consumir também as crucíferas diárias como brócolis, couve, repolho e também manter a hidratação com os eletrólitos, água, limão, sal, de preferência o sal rosa. No quarto passo, vamos entender o equilíbrio intestinal para a regulação hormonal, com o consumo recorrente de probióticos específicos, ou ainda os lactobacilos ou os bifidobacterium, prebióticos como inhame, batata doce, alho, cebola, e se preciso for também a reparação intestinal com o uso da glutamina e do colágeno. No passo 5, eu sugiro sincronizar os ritmos circadianos da seguinte forma: expor-se ao sol matinal, né? Na ceia, antes de dormir, incluir cerejas ou nozes ou kiwis para aumentar um pouco a produção da melatonina, manter as refeições em horários regulares, assim até às 8 horas da noite, ok? E no passo 6, eu sugiro ajustarmos o plano alimentar de uma forma bastante prática. Por exemplo, ter o café da manhã, e esse café da manhã com ovos, abacate, espinafre, por exemplo, almoço, frango, vegetais coloridos, com batata, mandioca, ervilha, lentilha, azeite extra virgem, jantar ter peixes, batata, mandioca, vários vegetais, percebeu como é diferente? Agora, vou explicar para você o jeito certo de colocar tudo isso em prática. Olha só, comece dominando a sua insulina para reduzir os picos de insulina e melhorar a sensibilidade insulínica. Mantenha um padrão alimentar com pelo menos 3 refeições no dia, com intervalo de 4 a 5 horas. Consuma os alimentos, consuma os carboidratos certos, ou seja, batata doce, inhame, frutas com bagaço, aveia. Tente manter o jejum noturno de 12 horas mais ou menos.
Controle o seu cortisol, fazendo o café da manhã rico em proteína em até 1 hora após acordar. Mantenha técnicas de gerenciamento do estresse, como por exemplo, com 5 minutos de respiração profunda, umas 2 vezes ao dia, evitar a cafeína após as 2 horas da tarde, consumir sementes de abóbora à noite, porque elas têm bastante magnésio e ajudam no relaxamento muscular. Otimize também os hormônios tiroidianos com nutrientes essenciais, como por exemplo o selênio, que você obtém consumindo até 2 castanhas por dia, a castanha do Pará, e o zinco através das sementes. Evite a restrição calórica severa. Ficar sem se alimentar não vai te ajudar em nada. Garanta a ingestão adequada de iodo através dos peixes e das algas, alga picadinha na salada, por exemplo. Module os hormônios sexuais com o consumo dos fitoestrógenos naturais que estão presentes na linhaça moída, por exemplo, e na soja fermentada, como por exemplo o missô. Com as gorduras boas presentes no abacate, azeite e nas oleaginosas. Consuma frequentemente o brócolis, o couve-flor, que contém indol 3 carbinol. Olha só, sincronize o ritmo circadiano fazendo a exposição à luz solar, pelo menos uns 15 minutinhos ao dia. Jantando mais cedo e mais leve, tendo o sono das 10 às 6, que é o ideal para a produção da melatonina e do hormônio GH. Mantenha-se em movimento com pelo menos 30 minutinhos de caminhada leve por dia, umas 2 vezes na semana. E umas 2 vezes na semana mantenha a musculação ou exercícios de resistência. O que você deve evitar? Dietas restritivas devem ser evitados. Exercícios excessivos, porque também aumenta o cortisol. Álcool, porque o álcool prejudica o metabolismo hepático. Açúcar e os produtos ultraprocessados. Bom, nessa aula você aprendeu que os hormônios no emagrecimento na menopausa é um tema que causa muitos questionamentos. Você também entendeu a função de cada hormônio. Eu expliquei o motivo pelo qual o seu corpo está mudando. Você entendeu que quando o equilíbrio hormonal é priorizado, o emagrecimento na menopausa deixa de ser uma batalha e se torna uma consequência natural dessa fase. Eu também expliquei que agora, na menopausa, não se trata apenas de fazer uma dieta para entrar numa roupa. Trata-se de seguir um plano alimentar estratégico para a mulher que está na menopausa e acima do peso. Eu apresentei mais de 10 objeções para a mulher que está na menopausa e fui esclarecendo cada uma, justificando tudo. Eu trouxe um caminho possível para você controlar o seu peso. E eu também apresentei um passo a passo bastante prático para você colocar a nutrição ao seu favor no controle hormonal. E também expliquei para você o jeito certo de colocar tudo isso em prática. Se essa aula foi útil para você, compartilhe com outras mulheres que podem estar passando pelo mesmo desafio. Inscreva-se no canal para você ter mais conteúdos baseados em ciência. Deixe nos comentários quais dúvidas você ainda tem. Mulheres, espero poder fazer diferença na vida de cada uma que me assiste aqui. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todas e fiquem com Deus.